Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Outra versão da história da vocação mostra Santo André como aquele que foi chamado primeiro e que aí depois levou Pedro, seu irmão. Simão veio a conhecer Jesus através do testemunho do próprio André. O texto que nós ouvimos agora põe os dois sendo chamados juntos, Simão e André, e depois Tiago e João. Esses quatro que foram primeiros chamados deram a sua resposta a Nosso Senhor. André conta a tradição que depois ele foi também crucificado, a cruz de Santo André em X, que muitas vezes é usada também como símbolo nas ferrovias, essa cruz de Santo André. Hoje o Oriente, especialmente o Patriarcado de Constantinopla, hoje faz a sua festa e normalmente no dia de São Pedro, o Patriarcado de Constantinopla manda uma comissão visitar o Papa Bento XVI e no dia de hoje o Papa manda os seus emissários para participarem da festa de Santo André, para estabelecer essa fraternidade, esta aproximação. Duas coisas quero deixar em nosso coração para vivermos a palavra de Deus hoje: a coragem de dar a resposta, a generosidade, a sinceridade, a firmeza de ir atrás da vontade do Senhor. Segunda palavra que fica forte é que os dois eram irmãos. Cultivar os laços de fraternidade, de amizade, dentro das famílias, nas nossas comunidades paroquiais, em nossa vida de igreja, para que assim continuemos a ser sinceros, verdadeiros, generosos na resposta a Deus. O texto de hoje nos mostra o chamado dos primeiros apóstolos, Pedro e seu irmão André. Nós vemos aqui, Jesus chama. É um chamado que chega também a você, que chega também a mim e a todos nós, para podermos combater todo e qualquer mal do mundo. Jesus veio, Ele está pregando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, mas Ele vê e precisa e necessita de colaboradores. Então Jesus, em sua missão, Ele precisa de colaboradores. E a caminhada à beira do mar da Galileia, Jesus toma essa iniciativa desse chamado. Então, diante do chamado, todos responderam sim. E agora é também a nossa vez. Para responder o sim ao chamado de Jesus, é necessário confiar nele, estar ao lado dele, sentir como é importante a nossa ação no combate ao mal do mundo. E ele precisa de colaboradores. Então somos nós hoje que devemos lutar e combater todo e qualquer tipo de mal. Você tem a sua família, tem o seu trabalho, tem o seu emprego, é ali onde está o terreno e o espaço. Ele diz, pescadores de homens, quer dizer, transformar a vida das pessoas no caminho e no seguimento de Jesus. Fazer com que a vida ela tenha um tom de mais amor, de mais justiça e de mais paz. Eu acho muito bonito no Evangelho que Jesus, Ele chama uma única vez. Vem e segue-me. Não obriga, faz um convite. Vem e segue-me. E o que eu acho mais bonito ainda é a resposta dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que seguem o Senhor, de sempre terem a coragem de largar tudo e segui-lo. Não ter o receio, porque ter dado o sim a Jesus nos coloca num caminho que os discípulos traçaram, caminharam e que nós somos chamados a caminhar. O caminho do discipulado. Quer dizer, Jesus nos chama, nós atendemos, começamos a caminhar com o Senhor e traçamos um caminho de discipulado que nos leva ao conhecimento do nosso Senhor. Infelizmente, nos dias de hoje, tantas vezes ficamos oscilando entre estar com o Senhor e não estar com o Senhor. O que deveria ser um único chamado, vem e segue-me, e daí para frente traçar um caminho de discipulado, nos perdemos tantas vezes.
tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes. O segredo para isso, vou te dar uma dica, é querer ouvir o vem e segue-me todos os dias. É dar a oportunidade de se encontrar com o Senhor e ouvir Ele dizer o seu nome, dizer o meu nome. Lucas, vem e segue-me todos os dias. Porque aí não haverá, irmão, forma alguma de você se desviar. Não haverá forma alguma, porque todos os dias você dará a oportunidade do Mestre te dizer, vem e segue-me. E aí cada dia você aprenderá mais e mais com esse Senhor. Cada dia mais e mais os teus pés criarão raiz com o Senhor. E aí, com o tempo, nada nem ninguém te abala. Virão problemas, virão dificuldades? Virão. Eu conheço um amigo frade que ele fazia uma piada com a gente. Nós perguntávamos, Frei, que dia que vai acabar as tentações e as provações? Ele falava, ih, meu filho, 1 semana depois da morte. Até lá ainda tem. Ele falava isso para nos dizer que nunca vai acabar as provações e as tentações. Afinal, ninguém cresce, ninguém amadurece se balançando e sorrindo num jardim. São as dificuldades, são as provações que nos levam a amadurecer na caminhada. Mas aqueles que todos os dias escutam, vem e segue-me. Tenha coragem de passar por cima por tudo e de todos os problemas para estar com o Senhor, para seguir o Senhor. E hoje que nós celebramos Santo André, diocese de minha origem, observemos para a coragem de André, de ouvir o Senhor, vem e segue, e segui-lo até o fim. E vai nos narrar que Santo André foi crucificado como o Senhor, dar a vida pelo Senhor de uma forma concreta, na carne. Morrer pelo Senhor, mais do que morrer na alma, mas morrer na carne. Mas por que isso? Que coragem é essa? É porque todos os dias ele se permitia escutar. Vem, segue. E ao ouvir a voz do Senhor, ele reconhecia, é o pastor. E ele, como ovelha, não conseguia ouvir outra voz, porque ele encontrou o seu pastor que o chamava. E aí não tinha mais para onde correr, não tinha outro caminho a seguir. Então faça isso, que o Espírito Santo te dê esta graça, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de todos os dias, hein? Esta semana de forma muito especial, pela intercessão de Santo André, faça essa experiência de ficar instantes em silêncio, sozinho, seja numa capela, numa paróquia, ou no seu quarto, não sei, onde puder, fechar os olhos e dizer, Senhor, me chama de novo. E ouça o Senhor que te diz, vem e segue-me. Esta palavra nos exorta a ouvir o chamado de Deus e a responder. E aqui nós temos o exemplo dos apóstolos, daquelas colunas de sustentação da igreja inicial que Jesus chamou. Chamou cada um do lugar onde se encontrava. E esses irmãos eram pescadores. Os pescadores daquela época, como hoje ainda, eles tiram do mar o sustento para a sua família. O mar não tem caminho. O mar é uma grande amostra da imensidão da bondade de Deus. E os pescadores todos os dias andam pelo mar. Os pastores de ovelha é diferente. Eles andam por caminhos seguros, já têm seus trieiros, já têm suas marcas. No mar não tem jeito. E Jesus precisava de gente que pudesse ter na sua mente uma consciência tão vasta, e é esse o caminho da igreja, que não dispunha de marcas. O mar é assim, é uma imensidão. Nós passamos pelo mar e não deixamos marcas para voltar. É preciso discernimento, é preciso conhecimento. E aqueles pescadores foram chamados para serem apóstolos, colunas da igreja, homens que não iriam reduzir a sua vida a um pequeno caminho. Não teria mais a limitação de um caminho, mas o mundo, a vastidão da humanidade onde o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo deve chegar. A missão da igreja é esse grande mar da vida. Hoje o Senhor continua chamando cada um de nós para sermos testemunhas oculares, testemunhas vivas do seu amor, dos seus sinais, da sua misericórdia realizada em nossas vidas. Os apóstolos abandonaram tudo
e seguiram Jesus. Abandonaram até o próprio pai com quem trabalhavam na pescaria. Também nós, ao sermos chamados pelo Senhor, devemos abandonar as nossas falsas seguranças, os nossos apegos, as coisas, as pessoas. O evangelizador, o apóstolo, o servo de Deus, a ovelha de Deus, precisa ser plenamente livre. Livre para seguir, livre para obedecer o Senhor. E nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, sem a ação da graça de Deus em nós, nós não daremos conta de dar essa resposta, de ir adiante, de servir a Deus com toda disponibilidade. Fica para nós, nesta noite, este recado. Vamos ouvir o Senhor e abrir o coração para segui-lo. E se na sua casa tem alguém que está sentindo o chamado vocacional, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida consagrada, incentive. Nós precisamos de homens e mulheres, como os apóstolos, que na coragem deixaram tudo para seguir livre e alegremente a Jesus Cristo, vivo e presente no nosso meio. Essa semana, eu meditando nesse texto, eu fiquei muito pensativa nessas duas palavras, e seguiram-no. Jesus, ele chamou esses apóstolos para que seguissem a ele. E o que isso me fez pensar? Muitas vezes nós estamos seguindo a pessoas, a doutrinas, aos milagres, às bênçãos de Deus e esquecendo de seguir aquele que é o dono da bênção, é aquele que pode fazer tudo por nós. Muitas vezes é uma campanha, é um milagre, é uma busca por algo, por uma prosperidade. E eu não estou dizendo que nós não devemos buscar isso, mas primeiro nós devemos buscar o Senhor. Na Bíblia está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes, nesse afã de querer buscar uma condição melhor, nós estamos ficando com raiva de Deus, nós estamos questionando o que Ele tem feito por nós, sem estarmos atentos para aquilo que é o nosso trabalho. Na palavra de Deus está dizendo que se nós buscarmos ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O que Ele tem para nós é uma vida eterna ao seu lado, não uma vida passageira. E tudo que tem aqui hoje é passageiro, bens materiais, até a nossa saúde. Então, muitas vezes, nós estamos bravos com aquilo que Deus não nos deu, sendo que o que Ele deu é muito mais precioso, que é a garantia da salvação, a garantia da vida eterna. Então foi isso que bateu forte ao meu coração. Será que se eu perder tudo que eu tenho hoje, eu vou continuar agradecida a Deus? Eu vou continuar alegre, falando que eu creio no meu Deus, que eu amo com todo o meu ser, com todo o meu coração? Nós devemos amar a Deus por aquilo que Ele é, pelo que Ele faz por nós no âmbito emocional, espiritual e não só no financeiro. Como eu disse, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso daí é uma consequência, é uma bênção daquilo que Ele quer me dar, mas mediante ao fruto do meu trabalho. Se eu trabalhar, se eu lutar para conquistar algo, eu vou ter. Da mesma forma que uma pessoa que não é evangélica conquista bem, conquista carros, conquista cargos em empresas. Isso daí não está condicionado a Deus. O que está condicionado a Deus é a salvação, é o amor, é a unção. Então é isso que eu queria ministrar hoje na sua vida, que a sua motivação fosse a busca pelo Senhor, pelo Espírito Santo, não somente pelos milagres, pelo que Ele pode oferecer, e também que você não fique ligado à igreja, que você não fique preso a pessoas. Deus tem usado milhares de pregadores, Deus tem usado diversas pessoas, mas como instrumento para a honra e glória dEle. Não faça de um ser humano o seu ídolo. Não faça dele uma referência que substitua Deus, que substitua a palavra de Jesus, que é a Bíblia. É essa mensagem que eu queria deixar hoje, que o Espírito Santo possa te dar esse entendimento, possa te dar essa clareza e que você possa hoje seguir verdadeiramente o abençoador, o dono das bênçãos. Meus irmãos, Santo André
irmão de Pedro, era um profundo apaixonado pela palavra de Deus e era discípulo de João Batista. E através dos ensinamentos e da pregação de João Batista, ele foi nutrindo no coração um profundo desejo de conhecer o Messias. João Batista, que preparava os caminhos do Senhor, ele que pregava a conversão e o arrependimento para a chegada do Messias, a chegada do Senhor, foi despertando no coração de André esse grande desejo. E um dia, depois do batismo de Jesus, João Batista vê Jesus assim caminhando de longe e fala para André assim, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente André sai às pressas à procura de Jesus, seguindo Jesus. Chegando em Jesus, diz assim: mestre, onde moras? E Jesus diz: vinde e vede. Esse desejo de Santo André de conhecer Jesus, de estar com Jesus. No Evangelho de hoje nós vemos o dia em que Jesus os chamou. Estão na barca Pedro e André, numa outra barca Tiago e João, e Jesus chega para Pedro e André e os chama: vem e segue-me. De agora em diante farei de vós pescadores de homens. É interessante, meus irmãos, porque quando nos chama, o Senhor não despreza a nossa história, a nossa vida. Pelo contrário, Ele dá um sentido novo, dá um significado novo. Por exemplo, desses dois irmãos aqui que eram pescadores. Jesus chega, os chama e dá um sentido totalmente novo para eles. Farei de vós pescadores de homens. E olhando para a vida de Pedro, de André, de Tiago, de João, para todas as experiências maravilhosas que eles fizeram com Jesus, tudo que aprenderam, tudo que viram com os próprios olhos, nós podemos dizer sem receio algum, que ganho teve a vida desses irmãos. Como a vida deles ganhou um sentido totalmente novo. Eles que viviam somente pescando, uma vida muito digna, uma vida muito honrosa, de trabalhador, de serviço, têm a vida transformada e verdadeiramente se tornam pescadores de homens. Eu e você também somos chamados a seguir Jesus. Ele está nos chamando. E o bonito é porque Ele não despreza a nossa história, não despreza as nossas aptidões, aquilo que nós trazemos. Ele vai transformando a nossa realidade. Ele vai modificando, de modo que tenha fecundidade a nossa vida, o nosso agir. Deixe-se chamar pelo Senhor no dia de hoje. Hoje, no dia de Santo André, o Senhor nos chama a nós renovarmos o nosso chamado de seguimento ao Senhor. Interessante que hoje eu estou renovando mesmo. Minha vocação, o meu chamado se deu com essas palavras: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Mas como foi que o Senhor te chamou? De que forma? Aonde você estava? O que você estava fazendo naquele momento? Mas vejam só, gente, uma coisa que nós precisamos entender é que quando Deus chama, é preciso largar tudo. Eu fico imaginando aqui, eram dois irmãos, olha, André e Simão Pedro. Estavam ali na profissão deles, trabalhando, jogando rede, pescando. Era a vida deles. Eles não tinham mais outra coisa a fazer a não ser aquilo. Viviam da pesca. E simplesmente Jesus vai passando e fala: venha atrás de mim, e de hoje em diante eu vos farei pescador de homens. E aqui diz no Evangelho, imediatamente, não ficou pensando não. Que muitas vezes a gente fica pensando, né, dizendo: você tem que medir as coisas, é isso mesmo e tal. Mas ali é imediato, imediatamente largou a rede e foi. Anda um pouco mais à frente, estão lá outros pescadores, agora é Tiago e João, aqui fala que eram filhos de Zebedeu, estavam na barca com seu pai. Olha, aqui para quem tem dúvida, porque deixou pai, porque deixou mãe, né? Jesus os chamou, mais uma vez, imediatamente deixaram a barca e deixaram o pai e o seguiram. Às vezes tem pessoas que quando são chamadas, que já tem uma profissão, ela diz: não, deixa primeiro eu terminar a faculdade, depois eu vou. Aí tem outros que depois que já foi chamado, que já está na sua missão, já está tudo, fica com dores, sendo que precisa terminar a faculdade. Mas por quê? Será que tem que realmente voltar a estudar? Bem, pode ser que o Senhor chame para voltar a estudar.
Mas e se ele não quer, vai viver chagado o tempo inteiro? Imediatamente largaram e foram. E tem outros que ficam com problema de consciência. Ai, deixei meu pai, deixei minha mãe. Aí o pai e a mãe já não quer mesmo, aí já ficam lá com todas aquelas ações deles. Ah, filho, tá vendo o que é que você fez? Fiz todo um plano para a tua vida, meu filho. Aí vem a chantagem emocional, porque não sabe da experiência que a pessoa viveu. Como Pedro teve, como Simão teve aquela experiência naquele momento. E a única pessoa que pode dizer que teve a experiência foi ela mesma. Não estou falando aqui de uma pessoa também que fica atrás de uma mão e pedindo para reze para eu descobrir a vocação que Deus tem para mim. Não se preocupe. Se você está preocupado com a sua vocação, pode ficar tranquilo que no momento certo Deus dirá, é Ele quem diz. Quantas pessoas que às vezes vêm atrás de mim e dizem, padre, reze pela minha vocação e diga o que é que Deus tem para mim. Eu digo, olha, Ele não fala comigo. Você acha que eu vou complicar a vida para depois a pessoa chegar lá na frente, se decepcionar e a vocação dela não é essa e dizer que a culpa foi minha? Desse pecado eu não vou morrer não. Eu, revelador de vocação dos outros? Eu não sou não. Já estou dizendo aqui, ó, ninguém me procure para eu rezar e descobrir qual é a sua vocação. Eu não descubro, eu não consigo. Porque é uma experiência que você tem que ter com Deus, é Deus quem diz. Se Deus não falou com você até hoje, vai continuando a tua vida, tranquilamente. Quem chama é Deus, gente. É interessante que no Evangelho de São João, quando tem lá o chamado de André, porque não se sabe em qual das duas situações foi que aconteceu, porque André, ele era discípulo de João Batista também. E provavelmente João Batista foi convencendo naquele dia, que ele pescando com o irmão, Jesus passou. Mas João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali diz que João, o evangelista, e André vão atrás de Jesus. Aí Jesus olha para trás e pergunta para ele, o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês querem? Ele diz, mestre, onde é que você mora? Aí Jesus diz, vinde e vede. Aí André vai e fica lá com Jesus o dia inteiro. Depois ele sai correndo atrás de Simão e diz para Simão, encontrei o Messias. Aí Simão vai e fica. Mas são irmãos, gente, eu acho interessante isso. Essa homilia é para aqueles que já foram chamados e que talvez estejam inventando coisas, esteja colocando situações talvez até para largar o chamado. Então hoje é um dia de renovação. Então se você tem qualquer dúvida a respeito do chamado que Deus te fez, lembra-te lá no passado do momento que você teve. Você teve a certeza, olha, foi aqui, foi nesta situação, foi nesse momento. A gente encontra moças que entraram no convento simplesmente porque viu uma freira passando e dali algo mudou dentro do coração dela. Hoje é até superiora. Nem quis ser, mas já é superiora. Mas Deus chamou. E o que é que hoje está impedindo você de seguir o chamado que Deus fez para você e que você tem certeza que Ele te chamou? Mas só que você está colocando empecilho. Você está colocando dúvidas. E Ele te chamou. Eu sempre falo assim, eu não sei o que me espera no futuro. Eu quero morrer sacerdote. Mas eu digo para vocês o seguinte, eu tenho certeza que o Senhor me chamou para ser padre. É uma certeza que tem dentro do meu coração. Agora imagine eu ainda ficar com dúvida agora. Não tem como eu ficar com dúvida. Mas eu tenho certeza, naquele dia tudo, algo modificou-se dentro do meu coração, algo e eu fui. Aí eu tive que deixar meu pai, eu tive que deixar minha mãe, sim. E eu tive que deixar todos os projetos que eu tinha para o futuro, que eu tinha planejado, até as minhas faculdades. E hoje eu não fico mais preocupado em ter que fazer, agora eu sou padre, então eu vou dar uma paradinha e vou realizar o meu sonho humano.
sendo que Deus não quer isso. Aí eu vou querer realizar um sonho humano meu, lá do passado, de um desejo de uma faculdade ou de algo que eu queria. Só para eu ficar assim numa boa e dizer assim, olha Senhor, eu correspondi ao teu chamado, mas dá uma chance também, porque é a minha vontade. Aí porque minha mãe, sabe, minha mãe quer, meu pai quis. Até mesmo para que eles agora não fiquem assim brigando, para eles morrerem em paz e dizer assim, pronto, meu filho tá bom, ele seguiu, mas ele fez aquilo que eu sempre quis, eu queria que ele fosse médico, e ele morreu, e ele agora é médico, agora eu vou morrer em paz. Aí a vontade do meu pai e da minha mãe foram feitas, agora estou tranquilo. Desencargo de consciência para o pai e para a mãe? Ou é a vontade de Deus que precisa ser feita? O que é que Deus na verdade quer? Hoje a palavra renúncia, ela está saindo do dicionário de teologia, do dicionário de espiritualidade. Eu faço, Senhor, a tua vontade, mas existe um desejo que eu preciso realizar primeiro. Eu preciso realizar. Mas se Deus estiver pedindo a renúncia disso, renuncia. Renúncia aqui não é só aquelas orações de renúncia que faz aí, não. Ah, renunciar não sei o que, renunciar. Não, existe também uma renúncia aos nossos gostos. Uma renúncia aos nossos desejos por causa de um plano e um projeto maior que Deus tem para mim. Isso aqui pode ser até o meu caminho de santidade. De eu estar deixando isso porque Deus quer e eu quero agradar a Deus. Não que Deus tem que me agradar, eu que preciso agradá-lo, então eu preciso renunciar. Vocês pensam que foi fácil para Tiago e João deixarem o pai? Bateu palmas assim, estou livre do Senhor, fica aí, porque eu estou com o meu Senhor Jesus, tá? Se vira. Não foi fácil não, eu fico imaginando a despedida daqueles dois. E abraçando o pai ali, o pai chorando, ele chorando, os dois chorando também. E Jesus ali na frente só olhando, ó. E depois tiveram que ir. Não dá para seguir Jesus com a rede nas costas, seguindo. E os peixes atrás. Tá bom, Senhor, eu te sigo. Mas isso aqui eu não largo. Tem que largar. É preciso largar. É preciso deixar. Porque é o Senhor que está chamando. É o Senhor que está pedindo. Mas eu repito, nós vivemos hoje num tempo em que as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, eles precisam ser realizados, mesmo quando o Senhor me chama. Ter deixado isso aqui não foi fácil, mas eu quero, olha, você está vendo que eu sou fiel, até hoje não fiz nada de errado, pode olhar, abre aí o livro da vida que você vai ver que eu não fiz nada errado, está tudo certinho. Agora, faz a minha vontade, vai, Senhor. Chamado inclui renúncia. Grave isso no seu coração. Chamado inclui renúncia. A tua renúncia pode ser o seu pai, os seus pais, pode ser os seus planos do passado. A sua renúncia pode ser o estudo. Que renúncia Deus pede? Ou Deus pediu? Hoje é dia de curar, né? É cura. E a cura se dá no segmento. Imediatamente deixaram tudo e seguiram o tudo que é o Senhor. O que eu quero é te seguir e o que eu quero é ser santo. O que eu quero, Senhor, é a glória do céu. Te entrego hoje o meu chamado e eu renuncio. Diante do que eu peço e diante do que eu quero, eu me alegrarei a si mesmo. E a minha alegria é saber que eu estou no seu segmento. E eu quero ir aonde o Senhor deseja ir. E eu entrego hoje nas mãos de Nossa Senhora os que estão em dúvida do seu chamado. E os que já foram chamados, já estão na caminhada e estão em dúvida, achando até que não deu o passo correto, o passo certo, porque precisaria fazer esse curso ou fazer aquele curso, porque teria que voltar lá na casa dos pais para estar com os irmãos, por ver
que os seus amigos se realizaram profissionalmente e eu não me realizei profissionalmente, então eu preciso ir lá para estar com os meus amigos. Eu entrego, Senhor, essas vocações nas tuas mãos, para que os apetites desse mundo não estejam acima dos apetites que o Senhor preparou para todos aqueles que te amam.